O tema que foi pedido então hoje é sobre o orgasmo feminino. E qual é a diferença entre orgasmo vaginal e clitoriano? Tem diferença? Dizem que o vaginal é melhor do que o clitoriano, ou que um é melhor que o outro. Então vamos esclarecer essas dúvidas. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Quando a gente fala de órgão sexual masculino, o órgão principal sexual masculino, a gente pensa logo em pênis, ok? Isso é meio óbvio. Quando se pensa no análogo ao pênis relacionado à mulher, a gente pensa primeiro em vagina. O mais comum é falar, bem, pênis e vagina, como se a vagina fosse o análogo do órgão sexual masculino, do pênis. Porém, não é assim. O análogo do pênis não é a vagina, é o clitóris. A embriologia, a cadeia sensitiva, o análogo do pênis não é a vagina, é o clitóris. Espera aí um minutinho. Roxinhas são os lábios, né, os grandes lábios da mulher. Eles são análogos, têm a mesma origem embrionária da bolsa escrotal. Ih, gente, passou tudo aqui. Da bolsa escrotal, tá vendo? Os pequenos lábios da ráfia mediana aqui. E olha só, a parte do pênis, a cabeça do pênis, é a glândula, é o clitóris. E o corpo do clitóris é o corpo do pênis. Tá vendo? Então, a gente tem uma visão errada de que a vagina é o grande órgão sexual feminino. Porém, o grande órgão sexual feminino é o clitóris, é o que é análogo ao pênis, é o clitóris. É onde existe a maior inervação. Então, olha lá, ó. A vagina não é o equivalente feminino do pênis. Isso só foi descoberto há pouquíssimo tempo. E foi apenas em 2009 que um estudo publicado no The Journal of Sexual Medicine decretou oficialmente que o equivalente do pênis é o clitóris e não a vagina. Então foi só em 1998, isso tem 20 anos só, né? E que se descobriu oficialmente que o clitóris mede cerca de 9 centímetros. Ele é um órgão que cresce para dentro, né? Ele é pequenininho para fora, mas ele tem um grande corpo, né? 2 corpos aqui que vai um para cada lado, né? Tem uma fotinho dele ali depois que eu vou mostrar, que cresce para dentro, né? E uma coisa interessante, olha isso aqui, gente, peraí. E aqui tem 2 informações muito interessantes, olha só. A primeira é que a maioria das terminações nervosas relacionadas ao prazer na vagina, as terminações nervosas vaginais se encontram nos primeiros 2,5 centímetros e no máximo 5 centímetros. Então, a vagina, ela só é sensitiva para prazer, assim, ela tem a maioria das terminações nervosas relacionadas ao prazer na entradinha, nos primeiros 2,5 a 5 centímetros. Então, não adianta ir lá no fundo, porque lá no fundo não tem tanta inervação assim. O lugar mais sensível da vagina é no introito vaginal. Agora, olha isso aqui. Quantidade de terminações nervosas que a gente tem no clitóris e que tem no pênis. Cara, a gente tem 8.000 terminações nervosas no clitóris contra 4.000 terminações nervosas no pênis. As mulheres têm uma máquina de prazer. Ai, gente, eu vou te falar, eu não sou muito boa nesses negócios aqui. Ou seja, nós temos o dobro de terminações nervosas que o homem tem no pênis e a gente não usa isso. Não usa essa ferramenta e a gente fica achando... Primeira, outra coisa. O pênis, ele serve para fazer xixi também, certo? Ele é um órgão que ele tem múltiplas funções. Mas o clitóris, ele só existe para dar prazer. Ele não serve para mais nada, a não ser para dar prazer. Nós temos o privilégio de ter um órgão exclusivo para o prazer, que é o clitóris. Ele não tem dupla função. Ele foi feito para isso, para dar orgasmos, para dar prazer. E a gente continua teimando em não usar ele para isso. Ou não usar ele para nada, porque tem gente que nem sabe onde é que ele está e nem sabe o que fazer com aquilo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que o clitóris ele tem uma função. A função dele é dar prazer para a mulher. Ele foi feito para isso, ele tem 8.000 terminações nervosas, o dobro do que o pênis tem. Ou seja, se os homens fazem esse estrago com 4.000, a gente poderia fazer
muito magistral. E a gente faz, na verdade, né? Porque a mulher tem essa possibilidade de ter múltiplos orgasmos, o período refratário da mulher é muito menor, né? Então ela consegue ter um orgasmo e logo depois ter outro orgasmo. Para o homem isso é um pouco mais difícil, o período refratário do homem é um pouco maior, né? Tudo por conta dessa sensibilidade. Então, quando a gente compara a vagina com o clitóris, a briga chega a ser desleal, porque a quantidade de terminações nervosas e a função do clitóris é dar prazer. A vagina também, ela é extremamente sensível, enervada, óbvio que é bom, ninguém tá falando que não é bom, né? Mas ela é muito mais sensível na entradinha, ou seja, não adianta ser grandão e socar lá no fundo, porque o prazer tá na entrada, né? 1000 interpretações dessa frase, né? 1000 interpretações. Desdobrem aí o pensamento de vocês, né? Ou seja, é possível ter um orgasmo vaginal? Óbvio que é. É possível você ter um orgasmo com alguém falando na sua orelha? É óbvio que é. É possível ter um orgasmo com alguém beijando na boca, simplesmente sem encostar em nada? É óbvio que é. Você pode ter orgasmo como você quiser, estimulando o que você quiser. Porque apesar da gente estar falando aqui de clitóris e vagina, de órgãos enervados para dar prazer, na verdade, o nosso grande órgão sexual, que eu sempre falo, gente, nosso grande órgão sexual é o cérebro. Não é vagina, não é clitóris. Acima de tudo, é a nossa cabeça. Porque é possível ter um orgasmo pensando, sem encostar em nada, sonhando, imaginando, fantasiando, com um estímulo simples. E muitas vezes não ter um orgasmo com um estímulo mega complexo. Às vezes o cara tá lá na luta e você tá lá olhando, vendo paisagem, não tá assistindo porcaria nenhuma, porque a cabeça não tá ali. Então, nem o clitóris e nem a vagina são botõezinhos que você aperta e beleza, pim, prazer. Não é isso. Ele foi preparado para isso, mas quem comanda isso, quem dá significado é o teu cérebro. É o teu cérebro que determina se aquela experiência, se aquele toque, se aquele estímulo é de fato prazeroso, é de fato bom ou se ele é ruim. Não é o estímulo isolado. Porque você pode estar com uma pessoa que você ame, que você esteja apaixonada, e a pessoa vai passar aqui assim, ó, e você vai passar mal. Ela vai falar um negócio no teu ouvido e você vai derreter, você vai passar mal. Às vezes um olho no olho, gente, tem um poder que às vezes uma pessoa que você não tem afinidade, ou que você não tá afim, ou que não tá na vibe, ou se você não tá no momento, ou se você não tá preparado, se não tá com a cabeça para aquilo, não adianta. Pode ficar lá chupando, lambendo, pode ficar metendo, pode ficar fazendo o que quiser, que você vai estar vendo paisagem, entendeu? Que você vai estar lá, aquela história que eu sempre falo, né? Se a cabeça não estiver envolvida, o cara vai estar lá e você vai estar pensando, você vai olhar pro chão e falar, ih, tem uma moeda ali no chão, ih, será que é 50 centavos ou R$1? Você vai estar viajando, entendeu? Ih, caramba, amanhã tem que comprar chuchu, batata. É isso que acontece, entendeu? E aí é uma porcaria, não adianta estimular o órgão. Porque o nosso órgão, em primeiro lugar, é a cabeça, gente. É a vontade, é o tesão, é o envolvimento. Acima de qualquer órgão sexual. Então, assim, voltando ao clitóris e à vagina. Por uma questão de inervação, por uma questão anatômica e de função, e de para que serve cada órgão, é muito mais fácil a mulher ter um orgasmo clitoriano. Muito, é óbvio. O nosso órgão sexual é o clitóris. É possível ter orgasmo vaginal? Claro. Foi o que eu falei, é possível ter orgasmo em qualquer estímulo, em qualquer lugar, né? Mas é mais difícil ter orgasmo vaginal, né? Então, às vezes, a mulher precisa estimular as duas coisas junto, né? Às vezes o cara tá lá na penetração, ela vai lá, faz um carinhozinho junto, ajuda, né? Ou quando a mulher tá por cima, que roça mais o clitóris. Então, às vezes, o estímulo combinado potencializa a coisa, né? Mas dizem que o orgasmo vaginal é melhor do que o orgasmo clitoriano. Gente, a qualidade do orgasmo não tá de onde ele veio. Se foi da vagina ou se foi do clitóris. A qualidade do orgasmo tá no teu envolvimento, tá na tua
na tua entrega. Isso, a palavra é essa. Tá na entrega, no quanto você se abriu para simplesmente sentir prazer e se permitir sentir este prazer. A qualidade do orgasmo tá ali. Você pode ter um orgasmozinho de nada, clitoriano e um mega vaginal, ou vice-versa, ou não tem regra. A regra é o quanto você está envolvida e entregue naquele momento, naquela situação, o quanto você está afim. A verdade é essa. E uma coisa mais importante ainda, foram feitas várias pesquisas falando a respeito de satisfação sexual feminina. E se descobriu que a satisfação sexual não está diretamente relacionada ao orgasmo. Que a maioria das mulheres encara a satisfação como algo maior do que o orgasmo em si. Que às vezes elas têm uma relação sexual maravilhosa, mas não tiveram orgasmo. Mas foi muito prazeroso, foi satisfatório. Então, a satisfação não está diretamente relacionada ao orgasmo em si. Você pode ter tido um orgasmo, mas aquilo não representou nada, né? Não teve significado, né? Igual você usar um vibrador, né? Às vezes você vai lá, ok, gozou. Mas o significado, a intensidade da coisa não está relacionada diretamente ao orgasmo em si, mas ao que envolve aquilo ali. Então, a satisfação sexual, ela está relacionada à autoestima, está relacionada aos relacionamentos, está relacionada com a cognição e a interpretação de cada toque, de cada sensação. Então, assim, a gente pode tem pacientes que são paraplégicos, que sofreram um acidente e que ainda assim conseguem ter orgasmos, às vezes sem o pênis ficar ereto ou sem estímulo peniano, porque a pessoa não sente, ou sem estímulo vaginal. E ainda assim tem orgasmos. Com estímulo, às vezes, do dedo, chupando o dedo, na orelha, com coisas que falam. Você pode tornar qualquer zona do seu corpo erógena. Na verdade, o nosso corpo inteiro, ele é uma zona erógena. Você quer zona erógena maior do que a pele? Do que um toque? Do que um olho no olho? A gente tem um corpo dotado de sensibilidade que a gente não explora. A gente explora muito pouco. Ou melhor, às vezes se permite sentir muito pouco. Ou às vezes pior, acha que só existe prazer de uma determinada forma, ou num determinado lugar, ou de um determinado jeito. E não se permite explorar tudo o que o corpo tem para oferecer. Cada centímetro pode ser uma zona erógena. Tá aqui, ó. Tá no sentido, tá no significado. E o outro problema que eu vejo hoje em dia é que a gente tá num momento de uma geração muito de mulheres muito libertas sexualmente. E todas as mulheres são muito boas de cama e gozam em todas as vezes e são bem resolvidas e gozam não sei quantas milhões de vezes. E isso gera uma expectativa muito alta. Aumentou o nível de exigência e de expectativa. Então, se tem uma mulher que é uma mulher normal, que às vezes está cansada e que naquele dia não estava lá tão afim e só gozou uma vez, ou às vezes nem gozou, mas foi bom mesmo assim, ela fica achando que ela é anormal, entendeu? E a expectativa é muito alta. Mas a realidade não é essa. Eventualmente, óbvio que você pode ter um dia, né, de inspiração, de um conjunto de fatores, com a pessoa certa, no momento certo, no local certo, com o estímulo certo, que juntou aquela coisa toda, e você teve, né, aquele sexo que você gozou 15 vezes, né? Mas no dia a dia, na rotina, não é isso. Eventualmente é uma vez, né? Às vezes nem goza, mas é bom mesmo assim. E essas mulheres ficam se sentindo ETs, entendeu? Não é pra se sentir ET, gente. Isso é o normal, a rotina, o dia a dia, a vida real. É uma coisa um pouco mais branda, né? Eventualmente você tem uns picos, assim, viaja com o marido, conhecer um cara novo, nananã, é uma coisa assim diferente que dá um estímulo extra. Mas na grande maioria das vezes isso não é real. Mas as mulheres querem isso, se cobram isso. Se cobram uma mentira, mais uma mentira que as redes sociais vêm propagando. E elas se cobram isso e sofrem porque não conseguem ter o desempenho das coleguinhas.
Porque todo mundo tá falando que tá muito bem, quando na verdade é mentira. Chega no consultório a gente vê que não é bem assim. Mas enfim, todo mundo falando que tá muito bem resolvido, quando na verdade não é bem isso. Mas quem vai ter coragem de falar que não, todo mundo falando que é bem resolvido, ou que faz isso e acontece, você vai chegar na roda e vai falar, gente, comigo não é bem assim. Comigo eu nem, pô, cara, tem dia até que eu nem gozo. Quem é que vai, ninguém tem coragem nem de falar. E cria um bando de mulheres que não tem coragem nem de falar sobre o assunto. Então, isso é um problema que a gente tem que começar a quebrar esse tabu de que não tem problema também se não for sempre o suprassumo. Então, gente, acabei de receber esse comentário aí dessa paciente, dessa seguidora, não sei se é paciente ou seguidora, mas falando a respeito do clitóris e ela tem toda a razão, então vale o comentário aqui. É exatamente isso, o clitóris, ele como tem 8.000 terminações, o dobro do pênis, né, é super sensível, não é pra sair apertando e estimulando de qualquer jeito não, senão dói, senão incomoda, gente. Então, homens, aproveitem a dica que ela deixou aí e muita delicadeza, de levinho, nada de sair apertando igual um botão com força, nada de estímulo muito vigoroso, delicadeza, suavidade, umidade quentinho.